Ainda não, meninos. Ainda não. Deixa eu ver. Aí, doutor Roberto. Só que eu não consegui fazer fechado, porque senão o senhor não conseguiria entrar. O pessoal está começando a entrar. O senhor quer encerrar e começar no horário certo ou você quer continuar? Como você. Eu estou à sua disposição. Eu estou bem, se quiser começar, podemos. Então, vamos começar então. Como é que está o senhor? Tudo ótimo, estou tentando ajustar aqui só o. Tudo bem, e você? Estou bem, graças a Deus. É um prazer muito grande receber você aqui comigo. E eu agradeço também muito pela oportunidade que você está me dando de encerrar esse ciclo da minha vida com uma chave de ouro dessas. Muito obrigada, agradeço de coração. Mas eu vou deixar que você fale o que você quiser falar. Eu vou te dar liberdade de você falar o que você acha que você tem que falar, para que eu não possa, para que eu não faça nenhuma pergunta que vai te colocar numa situação difícil. Você quer falar sobre sua carreira? Você quer falar sobre algum trabalho específico? Você quer o que você quer falar? Eu vou te chamar de você porque eu acho que eu sou até mais velha. Pode ser? É, não, não é mais velha, mas pode chamar de Eu acho você, que eu sim. sou mais velha assim, viu? Mas É, pode falar. Você pode responder para mim o que você quer falar. eu falo qualquer assunto, nada me preocupa, então nenhuma pergunta vai me constranger, porque enfim, a gente Sobre, trabalha, é meu trabalho. sobre os seus trabalhos do momento, a gente não pode tocar no assunto. Foi isso A que eu gente entendi? pode tocar, a gente pode falar, eu posso ter alguma limitação só, porque alguns processos estão sob segredo de justiça, Sim. e aí a gente vai ter que, alguma coisa eu posso não responder. Mas se eu não puder, eu também te digo que não posso. Então, com maior naturalidade. Então, não tenho nenhum problema, não. A gente pode perguntar, as pessoas podem perguntar, não tenho. Vai ser Não muito, muito fechado para para perguntas, está pergunta. fechado para Tá perguntas. bom? Eu fiz, inclusive, uma live dizendo que proibido haters, né? Porque você está fazendo o seu trabalho, isso é o seu trabalho, né? Você não é um réu, você é o profissional. Então, Uhum. assim, você merece respeito. Então, eu gostaria que você. Bom, vamos lá, se eu posso fazer uma pergunta. Eu não sabia que o Tiago era da minha cidade. Eu nasci e fui criado em Porto Feliz. Ele nasceu e foi criado lá? Para te falar a verdade, eu não sei onde ele foi criado. Eu sei que a família é de lá, de Recife, eu não sei exatamente de que cidade ele é. Eu o conheci, na Uhum, verdade, já ele estava preso, então eu conheci ele no presídio. uhum, Conhecia um pouco as histórias, conhecia o que a gente via na mídia, uhum. mas efetivamente eu conversei com ele a primeira vez já com ele preso. E, claro, com todas as limitações que você tem para conversar com alguém preso. Então, a gente falou de vários assuntos, mas não da onde ele veio. Então, eu realmente não sei te Não, é dizer. porque isso é de domínio público, né? Eu sei disso porque eu nasci em Porto Feliz, inclusive até no mesmo, a minha família é do mesmo condomínio deles lá, né? Então, é por isso que eu estou perguntando, foi uma coincidência muito grande, porque eu também não sabia, eu fiquei sabendo quando eu fui estudar o caso ontem, para ver quais as perguntas eu podia ou não falar. Eu achei interessante essa coincidência. Coincidência Mas mesmo.
né? A gente foi praticamente vizinho, né? Mas o que você pode falar para mim sobre o caso? Ou você quer falar de outro caso? Você quer falar da importância que esses casos tiveram na sua carreira? A separação do advogado, tá, e do homem. Se você quiser falar sobre isso também, é uma coisa importante. Nós temos 1 hora, que é o que o Instagram nos dá. Se você Claro, quiser falar sobre isso, é uma coisa importante a gente saber também. claro, Para que as claro. pessoas não julguem, porque as pessoas têm a mania de ficar julgando as pessoas. Então, se você quiser falar sobre isso, fique à vontade. Claro. Não, acho importante, até porque, independentemente das acusações, do que as pessoas estão sendo acusadas, até para legitimar uma acusação e uma condenação, é importante que as pessoas tenham o direito de se defender. Né? Num Estado democrático, você perde legitimidade numa condenação se você não tiver o direito de uma defesa. Então, é importante que todos tenham. E eu participei, até por acaso, eu não sei se sorte ou coincidência, enfim, de vida, eu acabei estando em casos muito, muito, muito rumorosos, com muita visibilidade, né? Então, e desde o começo isso foi acontecendo. Então, eu trabalhei, sei lá, no caso do Celso Daniel, que chegou a foi feito um documentário sobre a morte dele, eu advogava para o Sérgio. Depois eu advoguei para, talvez um dos casos famosos, bem importantes, foi o Dr. Era sobre Fará. esse que eu queria perguntar, não sabia se podia. Da família Nardoni, que eu estava lendo eu tenho que ler o seu histórico, né? E eu achei interessante que você tem um currículo. Parabéns, um currículo ótimo. É, Não é questão de ser uma coisa assim, nossa, que legal. Não, não, não é isso. É que é a sua competência que faz o seu trabalho. Então, é por esse lado que eu costumo ver. Então, se você foi chamado para o trabalho, é porque você é bom no que você faz. Então, pode falar à vontade sobre os seus trabalhos. Pode ficar à vontade, falar sobre muito, todos eles. muito obrigado. Aí trabalhei para o Dr. Fará, que era um médico que foi acusado e condenado por matar uma paciente, Lembro. esquartejá-la, enfim, e foi um caso muito rumoroso e a gente conseguiu, enfim, mantê-lo em liberdade bastante tempo, ele acabou vindo a se matar. Depois defendi o casal e defendo até hoje o casal Nardoni, a Até Ana já em hoje, liberdade. você é o advogado deles, então. Até hoje eu sou advogado deles, ela já solta, ele ainda aguardando para sair. E é um caso muito difícil, né? Porque eu tenho filhos também, na época tinha filhos da idade da filha deles, que faleceu, então era um caso que. Porque as pessoas não entendem muito. A gente também sente muito, né? Você defende as pessoas, mas o É caso sobre isso, foi isso, desculpa interromper, é sobre isso que eu perguntei no início. A separação do homem do advogado, do sentimento do homem que tem uma família, do advogado. É difícil ou você tem que ter um sangue frio para isso? Como que funciona essa questão? é difícil porque talvez porque a maioria, e acho que com razão, separa muito o trabalho da sua vida. Então, a vida é uma coisa e o trabalho é outra, e você tenta não levar uma coisa para casa, né? Mas honestamente não consigo. Então, minha família acaba sofrendo porque o meu desespero, né, defendendo as pessoas e as minhas angústias acabam sendo compartilhadas em casa. Acho que até por isso todos de casa estão seguindo o direito, né? A mais velha se formou agora e vai estar trabalhando no escritório já, a do meio está fazendo direito e provavelmente o que está entrando na faculdade agora, o caçula, também vai para direito. Acho que é um pouco por conta disso, né, Família, de compartilharem, né? associados, vamos
quase de associados, né? verem isso em casa, né? E então é muito difícil separar para mim. E acho que é o que talvez o que me faça, se eu posso dizer, sem falsa modéstia, ser um bom advogado, um bom profissional, é porque eu realmente me importo. Eu realmente sinto, eu sinto a tristeza que é ver alguém encarcerado, ver alguém preso. Eu acho que isso já está velho, está antiquado. A Uhum. gente mudou e o mundo mudou tanto e se modernizou tanto e a prisão continua sendo uma coisa arcaica, né? Assim, você só no zoológico você ter os animais ali encarcerados e você faz isso com as pessoas ainda com a expectativa de que a prisão possa melhorá-las, como se a prisão possa melhorar qualquer pessoa. Acho que falta criatividade para a gente ter outras alternativas mais não diria nem mais generosas, mas seriam capazes de melhorar as pessoas, né? A prisão não é, obviamente. Então, eu acho que a prisão só serviria para quem realmente não tem condições de viver em sociedade, porque a maioria das pessoas, e muito nos crimes no Brasil, e principalmente num país tão pobre, onde as pessoas muitas vezes cometem crimes ou por falta de cultura de um lado, ou por falta de, de amparo mesmo, né? Então, acho que a gente precisava achar alternativas mais inteligentes e não conseguimos, então resta a prisão. E para mim é muito triste. Entrar na prisão, falar com alguém preso, me deixa muito mal. E acho que isso que me comove e acho que talvez isso que me faça ser um bom profissional, porque realmente me incomoda ver alguém preso. E qual seria a sua ideia, caso você, se alguém te perguntasse, qual seria a ideia se não for a prisão? Qual seria? Em outros países tem pena de morte, tem algumas coisas aí, amputação disso, daquilo. Agora eu quero saber qual seria a sua ideia por situações como essas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, mas Não, mais especificamente no Brasil de um tempo para cá, não sei por quê. é verdade. Eu acho que o grande problema nosso é cultural. É realmente cultural. Eu tive há pouco tempo até fazendo uma audiência na Holanda. E na Holanda eles estão com uma crise do sistema penitenciário porque não tem ninguém preso. Os guardas do sistema de presídios, de segurança, estão perdendo emprego porque não tem falta preso. Eles estão importando preso da Alemanha para cumprir pena ou da Bélgica para cumprir na Holanda. Eu acho que é cultural. Acho que muito é cultural. Um lado é cultural, um lado é uma pobreza e uma miséria muito grande também. Então, você aprende a dar valor à vida e às coisas quando a sua vida tem valor, né? Num país onde a vida das pessoas tem pouco valor, porque as pessoas não têm o que comer, não têm o que, enfim, e é uma grande miséria. Falo da maioria, obviamente, né? É difícil você tentar passar para as pessoas que a vida tem um valor se elas estão morrendo de fome em casa, né? Isso é difícil. Então, acho que nós temos um problema social, nós temos um problema cultural grande, e aí só a educação. O único caminho que eu vejo num país como o nosso é a educação. A gente precisa educar as pessoas. Sem cultura, a gente não vai conseguir evoluir muito, não. E acho que as penas, você tem penas alternativas, você tem penas de trabalho, que seriam mais úteis para a própria sociedade. Não tem utilidade nenhuma pôr alguém numa cadeia, tem um custo enorme, manter as pessoas presas é caro, então não tem sentido a gente manter pessoas presas. Eu acho que a gente precisava buscar alternativas. Acho que aí é criatividade. Entendi. Uma pergunta pessoal, mas é claro que você me disse que se você não quiser ou não sentir, não tem nada a ver com o processo, tá? Se você não sentir de responder alguma coisa, não tem problema. Você já se colocou no lugar das vítimas nessas horas?
Claro, a gente sempre se coloca, né? Porque não só na pessoa que você está defendendo, mas no drama, e sempre é um drama, né? No caso do crime, é um drama para todo lado. É um drama para todas as famílias. É um drama para a vítima, é um drama para a família daqueles que são acusados, para a família dos que sofreram. E, obviamente, quando perguntam e falam assim, mas e se fosse com você, né? O que você faria? Porque você defende, então você entende. Claro, enquanto defensor, eu consigo entender a figura daquele que é acusado de um crime, mas obviamente que a gente também sofre com a vítima, né? É que eu não acho que a prisão vai resolver, porque não resolve o problema da vítima também. Então, você tem outros caminhos para fazer justiça. Acho que a gente tem que buscar esses caminhos. Quer dizer, a ideia de justiça não é de vingança. E não pode ser. Né? Isso não vai levar a nada, porque também não resolve o problema da vítima. Então, eu acho, obviamente, eu sinto, óbvio, a gente vive na sociedade, eu tenho filhos, eu tenho mulher, eu tenho e obviamente que você quando você é assaltado, você diz, bom, mas eu fui assaltado e eu não tenho ódio, eu não tenho vontade que a pessoa pague pelo assalto que cometeu, eu não tenho, claro que sim, óbvio que sim, né? Mas por outro lado, eu acho que as pessoas têm que ter o direito de poder se defender, até porque podem ser inocentes. E aí o preço de um inocente condenado é muito grave, é muito pesado. Então, no mínimo, o que a gente tem que ter é a certeza de que as pessoas efetivamente cometeram o crime. E aí a gente vai discutir qual é uma pena mais razoável para aquele crime cometido, se é que foi cometido. Né? Acho que é por Certo. aí que a gente consegue equilibrar um pouco. É, não seria daí uma questão de empatia, seria uma questão mesmo de profissionalismo, né? De saber, de analisar a situação. E tem a questão também que é uma questão que as pessoas nunca levam em consideração, a questão psicológica. Né? A questão de ser um problema de saúde, de ser um problema mental, de ser um problema, sabe, alguma coisa que muitas vezes as pessoas são taxadas de cruéis, maldosas, fizeram isso, fizeram aquilo, mas não sabem o que levou no momento a pessoa a fazer aquilo. Então, tudo isso você coloca o advogado coloca numa balança para poder chegar a um determinado ponto para que ele fale, não, se fosse comigo que tivesse acontecendo isso, eu ia agir assim, assim, assim. Então é assim que funciona? Dessa forma? É, eu costumo dizer, ninguém o mundo não é feito de pessoas maniqueístas. Ninguém é bom ou tão ruim. As pessoas boas são capazes de cometerem maldades e tem pessoas que cometem maldades e são capazes de atos de bondade. Então, a gente que vive, eu muitas vezes ajudo e trabalho fazendo defesa pro bono para quem não pode pagar, para pessoas mais carentes. Eu tenho uma experiência, por exemplo, num presídio onde defendendo uma moça acusada de um crime grave, ela ganha isso faz muito tempo, minhas filhas eram pequenas e ela ganha uma coleção de livros infantis, um concurso qualquer, acho que de escrita, de poemas, dentro do presídio. E ela me dá de presente para dar para minhas filhas. E ela tinha uma filha pequena também. E eu digo, não, dê para sua filha. Sua filha não tem. E ela dizia, não, eu me sinto ofendida de você não aceitar um presente. Veja, é um ato pequeno, até bobo, né? Mas que tem Mas um valor para enorme. ela significava muito aquilo. Então, é difícil você dizer, claro, as pessoas cometem crimes graves e devem ser punidas, mas não necessariamente quem comete um ato ruim é ruim sempre, né? As pessoas são assim, a gente no dia a dia, claro, com limites, mas você comete atos bons e de vez em quando você se pega dizendo, puxa, não precisava ter agido dessa forma, né? Não fui legal. E é um pouco isso.
Obviamente, quando a gente trata de crime, isso extrapola um pouco, né? Isso extrapola aos limites e, obviamente, para viver numa sociedade, você tem que entender e respeitar o limite do próximo, senão a gente vai viver numa anarquia. Então, óbvio que tem que ter limites. Mas a gente está acostumado a entender um pouco o drama do outro. Né? E é isso. E hoje em dia, você bem falou, hoje em dia a gente está vivendo um momento ruim, né? Socialmente falando ruim, independentemente das escolhas políticas, não importa de um lado, de outro, de esquerda, de direita, está tudo muito acirrado, a gente está vivendo, está todo mundo à flor da pele, né? As pessoas estão dando muita importância para coisas muito pequenas. No final, o que importa mesmo, né? Isso aqui é uma passagem, né? E é curta. Importa é ser feliz, importa é viver bem, é viver leve. E as pessoas não se dão conta disso. Talvez, quando se dão conta, já é tarde demais para entender que isso aqui tem que ser aproveitado, né? Tem que ser mais tranquilamente vivido. E a gente está vivendo um momento ruim, um momento de muita agressão, de muita violência, de muito acirramento, né? O que é uma bobagem enorme, eu acho. Espero que com o tempo a gente entenda que isso tudo. A gente veio aqui para ser feliz, né? É isso. Uma pergunta. Você acha que isso começou a acontecer agora? Ou isso sempre aconteceu e é a internet que trouxe à tona isso que está acontecendo? Não, eu acho que nós temos teve um acirramento político, vamos dizer assim, entre direita e esquerda, entre costumes, entre os conservadores e os mais liberais, e de fato teve. E acho que a internet talvez ajuda a intensificar um pouco isso. Isso é passado de uma forma mais livre, mais solta, mais dinâmica, mais rápida, o que tem um lado bom, né? Mas também teve um lado ruim, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas se sentem mais livres na internet. É como se não tivesse, é como se você não estivesse falando para alguém diretamente. Quando você olha uma pessoa e fala com uma pessoa, e até quando você briga com alguém, você tem mais limites. Quando você está nesse mundo virtual, é como se a pessoa do outro lado não existisse. Todo mundo fica mais corajoso e vão extrapolando. E isso vai perdendo a razão, vai saindo do limite e amplificando. Né? Então, é estranho. A gente vive um momento muito conturbado, socialmente falando, com muitos extremos e com muita pouca paciência entre as pessoas. Né? Então, a internet tem um lado bom. A gente começou a falar, e um dos temas era o caso do Thiago Brenan, por exemplo. Por um Uhum. lado, é ótimo que a gente tenha, por exemplo, a internet, que a gente, de repente, isso vem se transformando e a gente começa a tratar com mais cuidado as mulheres, então os crimes contra as mulheres, o racismo, o preconceito. E Preconceitos. isso eu não acho que surgiu agora. Isso sempre teve, e talvez as pessoas tinham mais vergonha de expor. E com a internet as pessoas se sentiram mais livres para expor as até suas maldades, né? O seu preconceito, o seu. E por outro lado, também as pessoas vítimas se sentiram mais à vontade para expor que estão sendo vítimas, né? Então, tem um lado bom disso tudo, que é o problema ser colocado, porque parecia que o problema não existia. E o problema estava aí, e as pessoas não reclamavam, e as mulheres não reclamavam. E é bom que seja assim, e é bom que reclame, e é bom que fale, é bom que as pessoas ofendidas se sintam ofendidas e reclamem que são ofendidas. Mas eu acho que também tem que ter um cuidado para que não haja um outro excesso. Quer dizer, a gente de repente sai do nada e vai para um excesso. Porque, por incrível que pareça, a gente tem acompanhado muito, e muitos homens também estão sendo vítimas. E isso agora sim é uma novidade, né? Mas Não, também, não quer é dizer, novidade. Foi o quando eu te chamei, você lembra que eu disse que o meu site, ele,
eu não sou defensora das mulheres, eu sou defensora do ser humano. Eu fiz uma live essa semana dizendo isso. Mas eu fui abusada, agora tudo é abuso. Você falou que a internet é uma coisa boa, essa parte aí eu vou discordar dos senhores, tá? Porque eu gostava eu sou anos 80. Vamos lá, não vamos falar em idade, mas vamos lá, anos 80, digamos assim, né? Mas o que que acontece? Você não ficava sabendo dessas coisas, era carta, eram coisas que não te afetavam. Tem muita coisa, tem muitas mulheres que se aproveitam da situação para se autopromover. Eu acho que os casos têm que ser analisados rigorosamente para saber o que é e o que não é. Se você me perguntar, o meu cliente é culpado, eu vou falar para você assim, claro que é, todo mundo sabe que é. Mas o que que acontece? Todas as mulheres são santas? Não, não são. Não são. Eu sou defensora de mulheres, de crianças, dos negros, eu sou defensora dos animais, ou seja, uma ativista, digamos assim, a opinião minha, né? Assim, nem tudo que se mostra é verdade, entendeu? Então a gente tem que ter o cuidado para analisar cada coisa. Por isso que eu te chamei aqui, porque eu acho interessante, as pessoas, elas são muito prontas a atacar pedras, entendeu? Aconteceu um fato aqui na minha cidade que logo eu vou tornar público, porque estou pretendendo fazer um audiobook. Então, por isso, eu achei muito interessante a sua presença aqui, de uma pessoa que cometeu um crime. Essa pessoa, ela é amigo da minha família. E eu sei o que levou ela a cometer. Existem coisas, o ser humano, já fala, humano, ele é humano. Ele tem sentimentos, ele tem limites. Então, tem coisas que tiram tanto do limite as pessoas, a ponto, talvez, delas perderem a cabeça ou fazer alguma coisa que possa se arrepender depois. Porém, tarde demais. Ela tem que pagar por aquele crime? Ela tem que pagar por aquele crime de alguma forma. Não sei se dessa forma que o Brasil faz, ou de alguma outra forma, mas não é só doenças mentais, não é só maldade, crueldade, personalidade, nem sermos fruto do meio que faz com que se cometa um crime. É isso? Ou o senhor não concorda? Não, eu concordo. Eu, assim como você, também sou defensor, obviamente, seja das mulheres, seja das crianças, seja dos animais, dos crimes de racismo. Eu, como judeu, tantos e tantos, até familiares e antepassados, foram mortos em câmara de gás, né? Então a gente sabe o que é isso. A gente viveu isso. Agora, eu tenho muito receio também dos casos, e principalmente nos casos midiáticos, porque a pressão da mídia e das próprias redes sociais, elas muitas vezes não permitem que se chegue à justiça, né? Lá a Andressa disse que você é o melhor advogado da Terra. É sua conhecida? Não sei quem é. Não, aqui mas agradeço a Não parece. Andressa. Eu fechei para não ter Ela não. problema. É Mas Laca agradeço muito Andressa. a Melhor da Andressa Terra, por isso. melhor Muito, da Terra, parabéns, hein? muito Mas bom. então me fale sobre os crimes, então, sobre os seus crimes que você queria falar. Os crimes famosos. Quais foram os crimes que você pegou e qual foi o que mais mexeu com você, o que mais que você achou mais conflitante? Não é o É, do Thiago, não é o do Thiago, né? Não é. o que mexe mais o que vai mexer mais é sempre o próximo, né? Mas todos eles, claro, todos eles machucam e incomodam e o caso do Sérgio acusado de matar o prefeito de São Daniel ficou preso 7 meses. No meu modo de ver, injustamente, depois ele foi solto, mas ficou 7 meses preso até que o processo fosse anulado, e aí ele veio a falecer antes
antes de um julgamento. Mas, e é duro você ver a pessoa presa ali, na minha ótica, sem razão de ser. O caso do Nardoni é um caso interessante para a história da criminologia. Nunca na história que eu conheça, que eu tenha visto, um casal ficou tanto tempo presos, separados, e nunca admitiram, nunca um culpou o outro, continuam mantendo a versão que eles sempre mantiveram, que eles são inocentes, que eles não participaram disso, o que é interessante. E quando você olhava ali no júri as provas que foram apresentadas, não tinha prova que apontasse para eles. O que tinha é que ninguém sabia o que tinha acontecido. E como ninguém sabia o que tinha acontecido, precisava procurar, precisava ter um culpado para aquilo. Mas prova, efetivamente, não tinha prova testemunhal, ninguém tinha visto nada. E até hoje o casal continua mantendo a mesma versão, que são inocentes. Então, e pode ser, e tudo muito leva. Não há prova, eu não vou dizer são inocentes, eu vou dizer não há prova de que eles sejam culpados. Não há. E eles foram condenados, agora ele está entrando com uma revisão criminal para provar. Ela Agora, voltou para a prisão, né? Eu ela estava foi lendo essa solta, ela está semana. solta, não, está Não, solta, está solta. ela Ela, foi solta, mas ela voltou, não foi isso? Que eu estava não, lendo essa semana. agora ela está solta já Ah, em prisão aberta, vai cumprir em liberdade, já cumpriu grande parte da pena, e vai refazer a vida dela, enfim, tem 2 filhos para cuidar, inclusive. Então, uhum, mas é interessante, porque, veja, nós tivemos um caso muito parecido em Portugal, onde um uhum. casal, eles eram ingleses, estavam em Portugal, num hotel, foram num restaurante, os filhos ficaram dormindo no quarto do hotel enquanto eles foram jantar. Quando voltou, uma das crianças tinha sumido, era o caso Madeleine, e Madeleine. ninguém sabia o que tinha acontecido. A menina some, desaparece, o casal é acusado pela morte dela, e a sociedade inglesa se reuniu, pagou advogado para eles, fizeram uma vaquinha, e os ingleses não admitiam que eles viessem a ser condenados, porque eles tinham dúvida se efetivamente eles tinham matado ou não a criança. Na dúvida, eles foram os dois inocentados. Aqui a gente, na dúvida, prefere condenar alguém. É um problema cultural mesmo. Assim, bom, como é que ninguém vai ser punido? Se eu tenho dúvida, melhor que se condene alguém. Lá, veja que culturalmente eles preferiram que, na dúvida, as pessoas fossem inocentadas. Então, a gente, eu acho que precisa aprender um pouco, porque aprender com a democracia, aprender eh, é cultural, né? É cultural. Enfim, a gente precisa evoluir, na minha visão, a gente precisa evoluir um pouco mais com relação a tudo isso, ao No senso de justiça. caso, no caso da Madeleine, eu acompanhei, eu estudei muito esse caso. É realmente meio que impossível, né? Tinham tantas pessoas reunidas longe das crianças, quer dizer, dificilmente se acharia uma. Nem tem muito sentido. É uma coisa assim que. Mas e o caso do Tiago? O que o senhor pensa sobre o caso do Tiago? No caso do Tiago, é como eu dizia, eu tenho muito receio desses casos midiáticos, porque eles levam a opinião pública a uma pré-ideia, um pré-conceito, que muitas vezes não é exatamente o que a gente viu. Então, o que eu posso dizer do caso do Tiago é, nós estamos agora com 2 casos em andamento. Nos 2 casos, e aqui com o maior respeito que eu tenho às pessoas que se colocaram, que são as vítimas desse caso, nos 2 casos, as 2 vítimas o acusam de ter mantido sexo sem camisinha. Na verdade, elas foram e mantiveram sexo sem camisinha, e elas não queriam, e disseram que em algum momento elas não queriam mais manter relações, e ele manteve relações com elas. Mas nos 2 casos, as pessoas
depois disso, estiveram com ele, convidaram ele, saíram com ele. Então, tem algumas ponderações a fazer, né? Num dos casos, a menina diz assim, não, eu estava em cárcere privado, eu estava presa, ele me manteve presa, mas ele a manteve presa e eles foram para restaurantes, lugares públicos, jantaram juntos, foram para academia, quer dizer, saíram durante esse período todo. Então, assim, bom, mas como você estava presa, mas ao mesmo tempo você estava num restaurante com um monte de gente jantando, e depois se encontrou com ele, o convidou para sair, e saíram juntos depois do que teria sido fato de violência. Então, como é que você tinha... Eu tenho medo, eu me sinto presa, aí depois eu saio, aí depois eu saio com ele. Uma delas foi jantar na casa dos pais dele, depois de tudo isso. Veja, eu não Eu estou aqui, acredito. e nem cabe a mim acusar ninguém ou pôr em dúvida alguma coisa, mas isso aconteceu, isso é fato. Quer dizer, a pessoa se disse a violentada, de certa forma, que se manteve em cárcere privado, e depois, meses depois, um mês depois, ela esteve na casa com ele, na casa dos pais dele, foram jantar juntos. E depois saíram juntos, depois ficaram juntos. E aí, meses depois, eu digo, não, lá atrás eu sofri uma violência. Eu falo assim, bom, mas isso tem que ser tido com certo cuidado, porque é isso. Nos dois casos isso aconteceu. Num, a pessoa depois convida para ir na casa dele, ele vai na casa dela, convidado por ela, jantam juntos, ficam juntos, e ela diz, não, mas um mês antes, ou 2 meses antes, ou 3 meses antes, eu sofri violência. Então, aí vem uma onda de pessoas dizendo, não, eu sofri violência. Então, a gente tem que olhar caso a caso, olhar com muito cuidado. A gente, o que tem, isso tudo começa com aquela história da academia. E onde foi filmado, ele brigando ali com uma menina, ele indo para cima de uma menina, e ok, ele tem que ser punido por isso. Ninguém está dizendo está certo você agredir alguém, obviamente que não, principalmente uma mulher, ele sendo homem. Vamos ver o que agrediu, vamos ver o que ele fez, vamos ver o que está na imagem é ruim. Doutor Roberto, eu vou te interromper por um segundo. Olha só, principalmente uma mulher. Eu sou mulher. As mulheres, elas brigaram por igualdade. Eu costumo falar aqui em casa que eu não queimei sutiã em lugar nenhum, entendeu? Mas eu sou obrigada a entrar nas regras, porque elas lutaram pelo direito de votar, de fazer, de acontecer, de trabalhar fora, de sustentar, de pagar metade de contas. Então, eu vejo o ser humano como um ser humano. Eu não vejo um homem, uma mulher. A palavra feminicídio, para mim, eu não consigo aceitar muito bem ela, para mim, é assassinato, tá? É morte, é crime. É porque feminicídio. Porque cotas de negros, não tem que ter cotas, tem que ter cotas para pessoas nas faculdades. Então, eu tenho uma forma um pouco diferente de pensar. Eu sabia que o senhor ia ter ficar até um pouco chocado comigo, mas eu realmente penso dessa forma. Não existe essa questão de, por ser uma mulher, as mulheres não pediram os mesmos direitos, então elas têm os mesmos direitos que os homens, e ponto final. A agressão nem para um e nem para outro, certo? Nem Eu, para eu, veja, eu entendo o que você diz, mas eu mesmo talvez seja mais, de certa maneira, mais feminista do que você, no sentido... Eu acho as mulheres... Acho sim que durante muito tempo os homens exerciam um papel mais machista com relação a elas, são mais fortes, eram dependentes, inclusive as mulheres dependentes financeiramente durante muito tempo, então ficavam submissas, quase que submissas.
Claro que hoje, quando a gente procura direitos iguais, você está dizendo não. E o ideal do mundo é que os direitos sejam tão iguais que você não precisa ter cota de nada. Seja para a mulher, seja para o negro, seja para o... o ideal do mundo é esse, é que a gente chegue num nível que não precise de cota, porque todos têm a mesma situação, todos tiveram a mesma oportunidade, portanto, todos estão iguais no mercado. Eu acho que ainda não chegamos ali. Eu entendo a mulher como alguém ainda mais frágil e mais fragilizada e que talvez tenha que ter uma proteção maior. Nem discuto. Eu acho até que o ideal é chegarmos no momento em que todos respeitem a mulher como respeitam os homens e aí todos são iguais. Como ainda não é, eu até entendo que a gente tenha que ter uma proteção maior e essa proteção deu às mulheres voz para reclamar, inclusive, para poder ir buscar ajuda, para poder... Então, até teve um efeito positivo e tem. Eu só acho que a gente tem que tratar caso a caso. Essa onda é que me parece perigosa. Essa coisa, então, apareceu ali num programa de televisão e esse programa vai passando e isso vai dando audiência, isso vai aumentando e, de repente, a gente cria uma onda e neste movimento fica difícil você separar um pouco as coisas. Fala, não, pera lá. Não estou dizendo que quando o Thiago errou e no que errou não deva ser punido. Só estou dizendo, mas vamos olhar coisa a coisa, vamos olhar caso a caso, vamos olhar o que estou falando, porque senão a gente, em busca da justiça, vai buscar a injustiça. Né? A vingança. E mais do que vingança, porque aí você tem interesses outros, claro, e veja, até válidos, mas eu tenho uma série de mulheres que todas têm o mesmo advogado, que trabalha como assistente de acusação, que busca para as mulheres um valor econômico, e é fato, já foi inclusive pedido juridicamente, e tem direito à indenização, ok, mas a gente tem que ter muito cuidado para que isso também não vire alguma coisa injusta, desproporcional. Então, o grande receio que se tem é que quando um caso se torna midiático, ele acaba dificultando para o peso do juiz que vai julgar, porque é mais pesado, é mais oneroso para o juiz absolver alguém, porque tem o peso da mídia contra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O grande exemplo disso, a gente tinha um exemplo anterior, que era a escola base. Né? Que deu no que deu, que as pessoas foram acusadas, injustamente condenadas. Depois a gente viu o que aconteceu com o mensalão, lá em Curitiba, onde a própria imprensa noticiava, colocava e aplaudia uma série de condenações e depois a gente viu que era tudo muito exagerado. Não estou dizendo que todo mundo ali era inocente, mas que as coisas se perderam no meio do caminho, se perderam. Né? E a mídia tem um papel, e teve um papel importante. Então, tem que se tomar cuidado, tudo tem que ser com responsabilidade. Eu não estou dizendo que o Thiago Brenan é um santo. Não. No que ele errou, ele deve pagar. Eu estou dizendo, mas vamos olhar caso a caso, vamos olhar aonde ele errou, no que ele errou e o que ele fez. E o que ele fez de errado, ele vai pagar. Agora, a gente tem que ir com calma para também não criar injustiças no meio disso. E falo dele como falo de muitos, por incrível que pareça. Hoje, no escritório, a quantidade de casos que nós temos, sejam de homens, sejam de mulheres, sendo processados ou buscando a justiça por conta desses casos de relações, nós estamos falando de relações humanas, né? É muito grande. Então, acho que só tem que tomar cuidado para a gente não se perder um pouco nisso. A gente não pode perder a nossa essência de relacionamento, né? Acho que isso não pode criar, não pode sair do que é razoável, né? Das relações razoáveis, das relações normais. Tem um pouco de preocupação de que cada vez as relações vão ficando tão difíceis, tão complexas, que amanhã eu não sei como vai ser. Né? Então,
É o que eu sempre falo. Eu falo que vai ter um tempo que a gente vai ter que. Aliás, nem tem mais esse tempo, porque hoje tudo é dado print, tudo é gravado, conversa telefônica, a gente não pode mais falar em WhatsApp. Daqui a pouco tem uma briga, vai lá, prova aqui, não sei o quê, olha os prints aqui, né? A gente vai acabar tendo que namorar à distância. Oi, tudo bem? Lá de longe, porque tudo hoje virou abuso. É uma coisa que isso ninguém pode negar. Os crimes estão aí, gente. Os crimes estão aí. Mas tudo hoje virou abuso, preconceito e racismo. Gente, cabelo, cabelo. Vamos falar de um cabelo de um negro. O negro tem um cabelo lindo, eu acho bonito aquele cabelo lá. Mas uma moça que tem cabelo, uma mulher, moça, quem dera, né? Uma mulher que tem cabelo liso, quiser ter um cabelo daquele, ela pode. A negra, se quiser ter o cabelo liso, ela pode. Isso não é uma questão, gente, de racismo. Isso é uma questão de opção. Eu acredito isso. Pode ser que eu esteja errada, mas eu acho que não é tanto para qualquer coisa que você falar, você ser para. Cadê o dia do judeu? Cadê o dia? Cadê o feriado do judeu? Tem É, algum? é isso, eu acho que a gente precisa trabalhar e a sociedade precisa trabalhar, e por isso que eu falei no começo, o problema me parece mais cultural, para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. É, o negro, o rico, o pobre, todo mundo tem que ter direito a ter uma escola, a fazer faculdade, a ter as opções, a ter o básico para poderem, no final, chegarem a algum lugar na sociedade. Né? E aí você não vai precisar mais de cotas, porque hoje, as mulheres também, a gente fala das mulheres, hoje a grande discussão, por exemplo, nos tribunais superiores e nos tribunais como um todo, é a quantidade de mulher. Quer dizer, no direito, em qualquer faculdade, hoje na sala de aula você tem mais mulher do que homem. E nos tribunais o número é algo completamente invertido. A quantidade de mulheres no tribunal é muito pequena, perto dos homens. Está errado, alguma coisa está errada ali. E aí eu defendo, eu falo, bom, a gente tem que mudar culturalmente. Por que que na sala de aula eu tenho 70% ou 65% de mulher, mais do que dos homens, e quando chega no tribunal isso inverte? Né? Porque há um preconceito, de fato, me parece, ainda cultural. Então nós temos que mudar a cultura. E por que que você... E aí nós, brancos, se me perguntar, mas quantos amigos negros você tem? Quantos colegas você tinha na sua sala de aula que eram negros? E eram pouquíssimos. Por que isso? Numa sociedade onde é mais negra ou mulata ou do que branca? Porque as oportunidades são muito desiguais. Né? Então, o ideal do mundo é que a gente não tenha cota para nada. E aí eu concordo com você. Mas, para isso, a gente precisa primeiro dar oportunidade para que todos efetivamente tenham a mesma opção de formação. Aí, cada um vai ser o que quer. Né? Aí você fala assim, bom, aí quem quis, estudou, trabalhou e foi ser alguém, quem não quis foi ser menos. Mas para a gente chegar nisso, a gente precisa ter oportunidade igual. E ainda não temos oportunidades iguais. Então, acho que primeiro a gente precisa elevar isso. Né? E aí, nesse sentido, eu acho que a gente está longe, infelizmente, está longe disso, porque as desigualdades são muito grandes. Né? Muito grandes. Então, nesse sentido, eu acho que a gente ainda precisa de uma proteção, seja ao negro, seja às mulheres, porque ainda não é As igual. crianças. Né? As crianças, enfim, porque ainda não é igual. Quando for igual, aí eu digo, bom, agora é igual para todo mundo. Agora, de um lado tem essa preocupação, de outro lado a gente não pode, de outro lado a gente não pode dizer, bom, isso tem que ser medido, também não pode ser desmedido. Eu tenho essa preocupação, existe, a sociedade tem que cuidar disso, mas também a gente tem que fazer isso de uma forma que as coisas fluam naturalmente. Né? A gente também não pode ter Uhum. abusos do outro lado. Né? A gente precisa tentar levar isso de uma forma, se é possível dizer assim, mas de uma forma quase que natural. Né? Mas para isso, a sociedade tem que entender que as pessoas precisam de oportunidades iguais.
Senão, aquele exatamente. que tem dinheiro vai continuar andando de carro blindado e levantando muro, sabe? Não dá para viver Exatamente, assim. eu concordo. E virar a cara, realmente fingir que não está acontecendo nada não é a solução, Não, né? É claro. obviamente, não. O Obviamente. senhor fala um pouco da sua carreira para gente. Eu tenho medo de cair, porque eu, por mim, falaria a noite inteira com você. Mas, infelizmente, eu só tenho 1 hora, eu tenho medo de cair. Mas me fala um pouco da sua carreira, como tudo começou, e como que você chegou nesse patamar, assim, que você está agora, que é uma coisa com esses casos. Bom, a sua carreira está no auge, digamos assim. Sobre o Tiago, o senhor não vai poder dar detalhes do que vai ser feito daqui para frente, mas a família Nardoni ela tem altas chances de obter a liberdade, então. Sim, claro, cumpriram a pena, cumpriram muitos anos, já estão, pagaram o preço, vamos dizer assim, à sociedade, Uhum. foram condenados e vão reconstruir a vida. E eu, com relação ao Tiago, pelo menos nesses casos que a gente já está cuidando, eu espero que a gente consiga mostrar o que efetivamente aconteceu e acho que não há necessidade, não vejo motivo dele aguardar o julgamento preso. Acho que ele podia estar em casa, ele podia estar, se fosse o caso, numa prisão domiciliar, ele podia estar com tornozeleira, mas não vejo necessidade dele aguardar todo esse julgamento numa prisão. Acho desnecessário. E sobre a minha carreira, eu diria... Outro dia saiu até uma matéria que fizeram e mais ou menos dizer que eu era um pouco o patinho feio, porque Não, eu não sou de uma família de advogados tradicionais. Eu comecei, não tinha ninguém, não tinha nada. Comecei num escritóriozinho, era uma portinha no centro da cidade. Aí trabalhava no escritório jurídico que tinha no 11 de agosto, que era da Faculdade de Direito, que prestava serviço a pessoas carentes. E eu acho que eu fui o primeiro. Naquela época, só os alunos da São Francisco podiam trabalhar naquele escritório. Era um assunto, era gratuito, pagavam muito pouco. E eu era de uma faculdade da FMU, eu nem era da São Francisco, mas eu tinha amigos ali e me permitiram ir. Então eu comecei ali e trabalhei ali, conheci muita gente interessante, e a gente tinha audiência quase todos os dias, então eu vivia no fórum fazendo audiência para as pessoas ali que atendiam gratuitamente pessoas que precisavam. E aí eu fui indo. E aí eu tinha alguns amigos que se tornaram delegados. Eu ia na delegacia quando alguém ia ser preso e advogava ali para as pessoas. Era conhecido, famoso hoje, porta de cadeia. Eu comecei muito de baixo. Eu comecei muito pé no chão, sabe? E foi indo com muito trabalho, com muita dedicação, com muito estudo, enfim, trabalhava muito, sábado, domingo, o tempo todo, e fui conseguindo um respeito entre os criminalistas, entre os advogados, fazendo amizades. Acho que a vida é isso, é relações, né? Fiz muita amizade com muita gente e sempre procurei entender as pessoas. Então, de direita, de esquerda, tanto que eu advogo para muitos políticos de vários partidos de direita, de partidos de esquerda, e não obstante a minha opção e a minha escolha pessoal, mas eu sempre procurei e procuro entender as pessoas, entender. E acho que essa é a grande, talvez seja a maior qualidade acabo tendo. É isso, é você entender o papel de cada um. Então eu consigo entender o papel do Ministério Público que pede a condenação, eu consigo entender o papel do juiz, ainda quando me desagrada porque não decide a meu favor, eu consigo... Faz parte, é a dinâmica do judiciário, né? E dos tribunais, e com isso você vai crescendo. Acho que eu consegui acabar tendo respeito
dos meus pares, dos advogados, dos promotores, dos juízes, e respeitando muito eles. Então, acho que isso me fez chegar onde cheguei, né? Agora já mais calejado, mais velho, né? Mas, É, enfim, nós, né? quando a gente fica velho, já vai diminuindo um pouco, né? Vai parando um pouquinho, porque é, Eu confesso a você que eu ainda não consegui, porque a gente fica. Minha vida é entre São Paulo, Brasília, toda semana eu estou em Brasília, tem história em Brasília e história no Rio. Então eu fico viajando, e aí tem muitas causas no Norte, Nordeste, então eu viajo toda semana. A única coisa que eu posso te dizer é que monótona minha vida não é, porque a gente está. Coitada da minha mulher tem que tolerar tudo isso, compreender tudo isso. De vez em quando ela vai e comigo para me fazer acredito que se o companhia. senhor parasse, o senhor não conseguiria ficar parado. Pessoas Acho que não é assim possível. não conseguem ficar paradas. Elas têm que estar em movimento, têm Acho que que não estar trabalhando, consigo mesmo. trabalho. A, Não conseguem, a né? gente, a gente reclama, mas não consegue parar. E é verdade, não consigo. Então, estou sempre correndo. Mas é interessante, porque você conhece muita gente, você acaba conhecendo muito o país como um todo, e a gente que trabalha em vários estados. E é interessante, são culturas diferentes. O país é muito grande, é muito rico, né? O Brasil é um continente. Então, para a gente que tem a oportunidade e o trabalho te faz viajar, te faz ir para outros lugares, você começa a compreender um pouco mais o país, né? Isso é Uhum. importante. São Paulo é uma realidade muito diferente do resto do país, para o bem e para o mal, né? Então, o trabalho me permitiu conhecer muitos lugares, Eu conhecer muitas. também estou achando, dona deve ser parente sua, uma das pessoas mais justas e corretas que já conheci. Eu também Muito estou obrigado. achando, porque, olha só, não foi à toa que eu escolhi ele, porque ele falou em advogado de porta de cadeia. Tem muitas pessoas, eu conheci muitas pessoas na minha vida que usam a profissão para intimidar pessoas, ou seja, para fazer terrorismo com pessoas. Então, existem advogados e advogados. E eu vejo que o senhor é um advogado, uma pessoa que exerce a sua profissão lá, aonde tem que ser exercida, não na vida, tipo a sua mulher, vai pôr o lixo na rua, ó, te mando para cadeia. Não é assim que funcionam as coisas, né? Eu acho que as pessoas, nós somos humanos, né? E temos que ter o diálogo, temos que conversar, temos que resolver nossos problemas. É claro, todo mundo tem os seus dias difíceis, tem discussões, tem problemas, mas eu vejo que o senhor, nessa parte, o senhor é uma pessoa excelente. Eu gostei muito da sua presença aqui. Foi importante, teve um motivo, com certeza, porque eu tô com a ONG sendo aberta, vou ficar com a página, mas eu não pretendo mais fazer lives, não pretendo mais ir para essa área. Mas eu achei muito importante te convidar. Eu achei, claro, que você não fosse aceitar. Eu fiquei muito emocionada e grata de você ter aceito vir conversar comigo aqui, porque nesse caso, de tudo que a gente conversou, aconteceu um episódio desses aí comigo. Então, foi por isso que me fez tomar essa decisão de fazer tudo que eu faço hoje. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: eu concordo com tudo que você fala. A única coisa que eu discordo mesmo é a questão da internet, que está atrapalhando um pouco a vida da gente, que está atrasando um pouco a vida da gente. Foi pelo caso que aconteceu aqui na minha cidade, que eu te falei agora há pouco. Mas, de qualquer forma, foi um prazer muito grande ter você aqui. Eu quero que, se você quiser falar mais dos seus casos, eu estou à sua disposição. Você pode falar. Estamos aqui para ouvir você falar. Então, fique à vontade. Não, vou dizer que eu acho que a internet é um meio. O que estraga não é o meio, é como a gente usa o meio.
né? Então, a gente tem que aprender. É muito novo tudo, é muito moderno, é muito rápido. A gente vai precisar aprender a usar e a ter responsabilidade, porque quando isso tudo era os meios de comunicação eram os tradicionais, como o rádio, como a televisão, você tinha de quem cobrar, né? O jornal, quem escrevia. A internet, todo mundo virou um quase que um agente que propaga informações, né? Então todo mundo tem que ter muito cuidado para saber o que está falando, porque é muito fácil machucar as pessoas por aqui. É muito fácil ofender, é muito fácil. Você escreve qualquer coisa e isso pode viralizar e você machuca muita gente. Né? Antigamente você não tinha isso, porque dificilmente na televisão alguém ia usar aquele meio para de uma forma mesquinha, para ofender alguém, de uma forma pequena, e se usasse, você tinha como cobrar, e porque você tinha meios, mecanismos de ali. Aqui não. Aqui todo mundo pode fazer, todo mundo pode usar, todo mundo pode falar o que quiser, de quem quiser. E tem que tomar cuidado, porque a força que tem para machucar as pessoas é muito grande. Então, como o meio é muito novo, eu acho que a gente ainda não aprendeu, não se deu conta disso. Tem que usar com responsabilidade, tem que usar como você gostaria que usassem com relação a você. Nem todo mundo, obviamente, concorda comigo. E é Sim, natural. E é sim. natural que seja assim. E é bom que seja assim. A gente Mas por cresce. incrível que pareça, eu só estou ouvindo elogios aqui É, em relação a você. Só fico elogios. Porque, não, feliz. porque pô, eu já tive live que entraram haters, que xingaram até, que falavam, que fizeram. E eu só estou ouvindo elogios, porque realmente existe coisa que não está batendo, né, na situação que nós estamos agora. E isso tudo é uma questão realmente de educação, de cultura, de um monte de coisas, né? Então, de pessoas que se aproveitam de situações, entendeu? Até como na época da pandemia, que o pessoal vendia as coisas mais caras quando a gente precisava que fossem mais baratos. Então, é isso que eu estou falando, é uma questão de cultura. Aqui eu acho que não existe governo que vai fazer nada por ninguém, isso eu falo em todas as minhas lives. Eu acho que a única pessoa que pode ajudar o povo é o povo mesmo se unindo, porque eles não vão fazer nada por nós. Então, eu acho que o povo se unindo, eles conseguem, não brigando entre si para poder. É aquele, é aquele, é aquele. Não, eles vão ficar lá. E nós que vamos sofrer as consequências. A gente tem que aprender é isso, a crescer, a entender, a discutir sem se matar. É isso. Não tem sentido você ter um jogo de futebol com uma única torcida, porque as torcidas se matam se estiverem juntas. Porque é um jogo de futebol, cada um vai torcer para o seu time, vão sair de lá e os amigos que torcem para os times diferentes vão sair e vão tomar cerveja junto. A ideia é essa. A gente está muito tá muito difícil. Essa coisa assim, tanto faz, porque eu tenho alguns que gostam da direita, do Bolsonaro, tem alguns que gostam do PT e do Lula, e tá bom, e é compreensível que seja assim, mas isso tem que ser só isso. Isso não tem que ir adiante disso. Isso tem que ser, as pessoas têm que entenderem, as pessoas pensam diferente, e é bom que sejam diferentes. E é bom né, se todo mundo gostar do azul, que triste que vai ser para o amarelo, né? A vida tem que ser assim. As pessoas têm que entender isso e compreenderem. E compreenderem. O mundo tem que ser um pouco menos duro, né? Tá tudo muito acirrado. As pessoas estão se matando na rua. Não tem o menor sentido. Tem o menor sentido. Então, eu acho que é respeitar quem pensa diferente. E é bom que pensem diferente. E assim a gente vai, assim a gente vai crescer. Acho que só assim a gente vai crescer. E isso é importante. E eu que adorei o convite, quando você me fez, fiquei emocionadíssimo. Queria dizer que é um prazer. E sabendo que quando você me disse, falou, olha, eu estou terminando, né? Eu queria fechar com chave de ouro, eu fiquei muito lisonjeado de poder participar disso e fazer parte um pouquinho
dessa tua vida, desse teu sonho, enfim, dessa live. Fico super feliz, emocionado mesmo, e espero que tenha sido interessante para aqueles que assistiram e que vão assistir, enfim. E acho que é isso. Se eu puder passar uma mensagem, é que as pessoas sejam mais tranquilas, que vivam a vida mais leve, né? Que isso aqui é uma passagem, vamos passar bem. É isso, eu acho que precisamos humanizar um pouco, né, as pessoas, e principalmente o nosso país. Viver com as diferenças e respeitar as diferenças, é isso. É isso aí, doutor Roberto. Eu só tenho a agradecer ao senhor. Obrigada por ter vindo, que eu falei para o senhor que essa parte da minha vida eu estava encerrando, ou talvez deixaria alguém no meu lugar, por motivos de saúde, e eu queria realmente fechar com chave de ouro, e eu consegui. Tá aí uma pessoa que eu admiro muito. Agradeço a humildade de ter aceito vir num lugar tão pequeno, porque eu estou começando essa luta agora, tá? Depois do que aconteceu comigo, do que eu vejo que está acontecendo no mundo, eu resolvi iniciar essa luta e eu consegui uma grande pessoa, porque tem pessoas que acham que por ser uma coisa que está começando agora, não tem valor, não precisa. Não, eu achei bonito da parte do senhor, uma pessoa tão importante, ter aceito esse convite. Então, eu só tenho a te agradecer de coração de estar aqui comigo e de fechar esse ciclo da minha vida, que seria fazer essas lives. Agradeço de coração. Espero não ter te colocado nenhuma saia justa, tá? Não fiz perguntas sobre os seus crimes. Eu não vou falar que eu estou torcendo por ninguém, porque, assim, eu quero ver primeiro. Eu acho que quem faz tem que pagar, com certeza, como o senhor também acha, mas eu acho que a gente tem que estar sempre olhando realmente se é aquilo que a gente está vendo, porque tem pessoas que olham e não vê, e isso daí é uma coisa muito grave, isso pode machucar ou acabar com uma pessoa por dentro e por fora. Por fora também pode acontecer isso. Então, eu agradeço muito o senhor ter vindo. Que Deus, bom, o senhor é judeu, mas eu vou falar que Deus te abençoe, a sua família, continue esse trabalho lindo que o senhor está fazendo e as portas estão abertas para continuar vindo aqui no canal. E lá no site, mas live eu não pretendo, mas se quiser gravar uns vídeos para mim de vez em quando, eu coloco aqui com o maior prazer, porque o senhor merece. Muito obrigada pela sua presença aqui. Me desculpa tomar seu tempo. E se quiser falar, deixar mais algum recado, fica à vontade, a casa é sua. Nada, o prazer foi todo meu, foi uma alegria estar aqui, e nada, desejar aí muito sucesso aí na sua nova empreitada, no seu novo caminho, tá bom? Um Muito beijo grande, obrigada. um abraço, um beijo a todos os ouvintes, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe, meu A querido. todos nós. Amém. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.